Seja bem-vindo a mais uma aula de Histórias, segunda unidade. A aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é migração? Nada mais é do que um deslocamento populacional das pessoas. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde o primórdio, as pessoas deslocaram de um lugar tentando sobreviver. São inúmeros motivos que levam as pessoas a se deslocar de um local para o outro. Na sociedade mais antiga, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca pelo alimento, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração como melhores condições de vida, salários maiores acessos na educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerra, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender maior os fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em dado lugar, e emigração é o movimento de saída de uma localidade para outra. Imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se três variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externa, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são chamadas também de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo esse critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecido como migrações definitivas ou temporárias, quando ocorre um determinado período. O terceiro e último critério são a forma. Pode escorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais, existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou muito comum a partir da Revolução Industrial. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância, a migração sazonal, ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e ao fim desta retornam ao seu lugar de origem, ou migram para outra região, onde há uma nova safra. Migração pendural, vai e vem cotidiana, a transferência momentânea e diária de um local ao outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compra ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam mais e mais frequentes por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais.